minha especialidade é a guerra. Isso é o que eu venho estudando há alguns anos. Tento aportar a partir dessa minha perspectiva polemológica para esta questão que seria o combate às drogas. En realidad, a noción de guerra às drogas fue colocado por primera vez por Nixon no inicio de la década de 60, 1960. Y ya no 61, a comunidad internacional faz o tratado de convención única sobre entorpecentes, pero cual se pega una estrategia de combate a las drogas, más o menos en esa matriz de guerra a las drogas, que tiene en realidad una dupla frente, es decir, por un lado o consumo y por otro lado a producción. Ambas frentes son encaradas de manera diferente. No caso, a preocupación era una preocupación norteamericana. Estados Unidos considera a cuestión das drogas prioritaria en aquel momento, y más internamente ella realiza una represión a través de inteligencia y represión policial, y propone un combate que él va a llamar de guerra contra las drogas en los países productores, es decir, particularmente América del Sur y algunos países de Asia y de Medio Oriente. Eso va a continuar con esa tesitura hasta, yo diría, donde se encarna con más rigidez esa estrategia, es a partir de 1990, cuando ya a frente principal de proyección estratégica internacional, que era la Guerra Fría, es decir, a bipolaridad constituida por el bloque de Varsovia y a Alianza de Atlántico Norte, a OTAN, se dilúe por o consumo de una de esas potencias en el esfuerzo por se mantener en el combate. Estados Unidos fica pensando en una reestructuración de su eje de proyección para América del Sur. En aquel momento hay una confluencia, entonces, por un lado, o consenso de Washington, estamos hablando ya del inicio de 1990, con una propuesta de disminución de los estados, a consigna era reducción de dos estados, y por otro lado, un intento de retomada do condicionamiento estratégico para América del Sur, para América Latina en general, en realidad. Estados Unidos tenía en alguna medida desconsiderado, esquecido de América Latina, y en ese momento tenta retomar su proyección estratégica para América del Sur, no 94, con la primera convocación, la primera conferencia de ministros de Defensa de las Américas, CMDA, que fue en Williamsburg en 1994, que confluye entonces, por un lado, el neoliberalismo con ese intento de recuperar las redes de América Latina, y la propuesta es tentar hacer una agenda de amenazas comunes para toda América Latina, por un lado, y por otro lado resolver los problemas económicos de América Latina a través del consenso de Washington. La propuesta, dito de manera bastante grosera, es ya que vos tienen problemas económicos y ya no tienen problemas fronterizos, las amenazas tradicionales ya no son cruciales, no tienen problemas entre vecinos, y ainda así vos tienen grandes gastos con sus fuerzas armadas, coloquen a Fuerzas Armadas no combate a las principales amenazas, y las principales amenazas eran para los Estados Unidos o narcotráfico en primer lugar, a migración en segundo lugar, es decir, cuestiones que afectaban fundamentalmente a los Estados Unidos, y después, entre otras, era el terrorismo, más el terrorismo en aquel momento, en el 94, estaba en cuarto o quinto lugar de esa agenda hemisférica de amenazas, que los Estados Unidos proponen en Williamsburg.
Vocês coloquen suas Forças Armadas a trabalhar contra o crime organizado, contra a droga, etc., etc., e deixem que as questões da defesa são resolvidas pelos Estados Unidos. Basicamente esa era a consigna. Claro, a proposta estava fundamentada na ideia de que as ameaças eram comuns para todo o hemisfério. Porém, as ameaças no son un fenómeno objetivo, mas son un fenómeno perceptivo. A ameaça es una construcción subjetiva de aquel que se siente ameazado. Por ejemplo, cuando nós vemos uma cobra coral, apenas de ver as cores da cobra coral, a gente se sente ameaçada. Mas não são as cores da cobra coral que me ameaçam. Simplesmente eu sinto a ameaça do veneno que está por detrás de aquelas cores. No es a cor o que me ameaza, es decir, la constitución de ameaza es pela sinal, que son las cores vermelhas da cobra coral, mas no está na vermelhidão a ameaza o dolo, sino no veneno que está na própria cobra. Portanto, a construção da ameaça é uma construção subjetiva, e essa construção depende de minha estrutura psicológica, minha cultura, minha história, etc., etc. Levado isso para os estados, os países, as ameaças de cada país dependem de suas potencialidades, de seus condicionamentos defensivos, e também de suas vulnerabilidades, de seu encaixe geopolítico, es decir, dos vecinos que o rodeiam, a potencialidad que pueden incorporar los vecinos o a vulnerabilidad que puede incorporar cada vecino regional. A tal punto que para los Estados Unidos, o no caso do combate ao narcotráfico, a frente principal era a guerra contra el narcotráfico. Eso se coloca como no apenas como un eslogan, sino como una doutrina estratégica, y el objetivo es realizar ese combate, esa guerra en territorio fundamentalmente sudamericano. Ameaza entonces era el narcotráfico, y a respuesta a esa amenaza era militarizar o combate y apoyar esa guerra con asesores militares norteamericanos y eventualmente con financiamiento norteamericano. Y para Brasil, justamente, a principal amenaza no era o narcotráfico en aquel momento, ni a droga en aquel momento, mas a presencia de tropas extrarregionais na región. Es decir, o que para Estados Unidos era a solución para su amenaza, es decir, a presencia de asesores militares en Colombia, para o Brasil representaba esa solución su principal amenaza estratégica, es decir, tropas extrarregionais na región, y tropas extrarregionais de una hiperpotencia como es los Estados Unidos. Ese proyecto de los Estados Unidos cae rápidamente, es decir, algunos países van cayendo, se asocian a ese proyecto de una agenda estratégica común, fundamentalmente seducidos por los financiamientos que estaba propuesto detrás de aquellas agendas, y con las sucesivas conferencias de ministros de defensa, hasta la última que fue en Canadá, la próxima va a ser en octubre en Montevideo, vais notando una separación entre los países de América do Sul y los países centroamericanos, caribeños y de Norteamérica. Es decir, ellos entran en la doctrina da no distinción entre defensa y seguranza, es decir, o Estado tiene medios y esos medios tienen que ser empleados indistintamente para un enemigo externo o para un enemigo interno, y lo importante es economía de medios. Si yo tengo Fuerzas Armadas, yo tengo que usar esas Fuerzas Armadas para cualquier empeño. Y por su vez, América do Sul, que en principio sin ninguna negociación, sin ninguna discusión previa, va conformando un posicionamiento común de distinguir seguranza de defensa. Tal vez por la propia historia de América do Sul, es decir, saliendo de procesos de transiciones de gobiernos autoritarios de base militar
para a democracia, o que se llamó as transições democráticas, que foram esencialmente diferentes das transições centroamericanas, que se saían de guerras civis. Es decir, en Centroamérica se acaba saindo até a década do 90, es decir, a guerra de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, van saindo de guerras internas, son situações de transições bem diferenciadas. Então, há uma distinção entre os países, por um lado, aqueles que aceitam a agenda hemisférica e aqueles que se opõem. Mas aqueles que se opõem são justamente a América do Sul, que tem um peso preponderante em América Latina, e particularmente no Comando Sul dos Estados Unidos, já que o Comando Sul é o que tem a hegemonia na América do Sul, e o México, que é outro país latino que poderia ter certa preponderância, certo peso, entra no Comando Norte dos Estados Unidos, é um aliado de outra aliança estratégica. Talvez por isso eles entrem em uma guerra desenfrenada contra o narcotráfico, que leva a uma cifra de 10.000 mortos por ano nessa guerra contra o narcotráfico. Em 5 anos foram 50.000 mortes. E embora não seja meu tema o narcotráfico, 10.000 mortes não podem passar inadvertidas. Isso já constitui um problema de segurança. Quando os que estão por detrás do negócio ilícito do narcotráfico têm meios de combate que superam as forças de repressão, isso se transforma em uma preocupação para meu ambiente de reflexão. Embora eu não pense polícias, não pense os temas de segurança pública, em determinados momentos isso se torna crucial em minha reflexão, particularmente quando as forças armadas são chamadas para apoiar o combate ao narcotráfico, que depois vou discutir no fim da minha apresentação sobre a eficiência ou eficácia do emprego das Forças Armadas. Talvez o próprio título daquela palestra que a doutora Elizabeth tomou como título, aquela matéria jornalística, foi justamente pensando nisso, na infertilidade do emprego das Forças Armadas para este combate, ou talvez do próprio conceito de guerra contra o narcotráfico. Eles também utilizaram o conceito de guerra contra o terrorismo, que é uma expressão jornalísticamente vendável, é decir, serve para vender jornais, mas do ponto de vista estratégico é absolutamente infértil. Eu lembro, o 7 de setembro de 2001, eu estava em Washington, en un encuentro que se llama LASA, Latin American Study Association, una conferencia de cientistas sociales, donde yo estaba colocando justamente o perigo de una hiperpotencia como Estados Unidos, que se estaba presentando como una potencia hegemónica mundial. Inclusive algunos académicos falaban erróneamente de la monopolaridad, como si a polaridade pudiese ser monádica. A polaridade, por su propio conceito, é diádica. O máximo de polaridade é sempre diádico, ou multipolar. O bipolar ou multipolar, mas não existe nada parecido a uma monopolaridade. Porém, se falava da monopolaridade como tentando enfatizar a expressão norte-americana no mundo que se estava abrindo naquele momento onde a União Soviética tinha caído e não tinha nenhuma potência aparentemente que pudesse fazer uma sombra, eclipsar o empenho da hiperpotência. Até os fracassos que depois teve em todas as guerras que defragou aí pelo mundo. Mas em aquele momento, então houve um empenho. Depois do 11 de setembro, nós saímos de Estados Unidos desde setembro, e 11 de setembro foi aquele acto de terror bárbaro nas Torres Gêmeas. Pouco depois, o dia 17 ou 19, agora não lembro muito bem,
tinha un encontro de estudios estratégicos en Buenos Aires, na Escola de Defensa Nacional. E estava indo para aquele evento a directora do Center for Hemispheric Defense Studies, é decir, a um centro de estudos hemisféricos que depende da NDU, da National Defense University, do Pentágono, a fazer propaganda sobre a guerra contra o terrorismo, já que o grito do Bush naquele momento foi justamente guerra contra o terror, como uma forma de restabelecer o controle social de uma sociedade que se sentia espantada ante o ataque do terrorismo e politicamente desamparada. Es decir, aquele Estado pago por pesados tributos, a maior potência militar do mundo, con armamento nuclear, capaz de impor a democracia en cualquier parte do mundo, no tinha condições de asegurar a vida de seus cidadãos en su propio territorio, na propia capital, y que estaban siendo atacados con aviones norteamericanos cargados con combustible norteamericano. No era ningún armamento nuclear, no era ninguna superpotencia, era un grupo de, llamen loco, llamen como vocês quiserem, mas de convencidos de colocar su vida como vector da morte. De pronto o cidadão se sente desamparado. Aquelas vagas e aquelas estrelas que até ontem era sua defesa, sua projeção no mundo, sua cultura, de pronto eram o indicativo de que ele podia ser a próxima víctima. Aquele terrorismo é um terrorismo de tipo que se chama aleatório, onde não há uma vítima definida, sistemática, como puede ser o ETA, en un momento que o ETA funcionaba como terrorista, o IRA irlandés, que atacan determinados tipos de víctimas, mas as víctimas son o más variadas posibles, musulmanos, católicos, judeos, Hare Krishna, en fin, cualquier un podía ser víctima do atentado. Eso coloca a cualquier norteamericano na posição de ser a próxima vítima. Dice, bom, eu estive antes de ontem nas Torres Gêmeas, podia ter sido eu a víctima, e este Estado não tem condições de me proteger. Aí o grito de guerra, dice, eu vou a proteger os norte-americanos, fiquem debaixo das asas da águia norte-americana, nós vamos a perseguir aos terroristas até a sua toca e vamos a acabar com eles donde seja. Es decir, uma declaração de guerra. E aqui entendemos, o terrorismo pode e deve ser combatido, mas não é a guerra a forma de combate contra o terrorismo. O terrorismo é um inimigo diluído, esfumado, não tem territorialidade, não tem, a tal ponto que, como falou a Dilma, a presidente Dilma no discurso que abriu na OEA, depois do 11 de setembro, depois dos ataques punitivos, depois das intervenções humanitárias, o mundo está mais inseguro. Aumentou o número de terrorismo, aumentaram as tropas terroristas e o mundo está mais inseguro que nunca. ¿Por qué? Porque se declaró una guerra sin ningún sentido desde el punto de vista estratégico. En aquel encuentro en Buenos Aires, retomando, que estaba viendo la directora de ese centro, eu justo me convidado para hacer una palestra sobre otro tema, más obviamente que o tema que congregó os debates fue o terror, o terrorismo. Eu que já tinha escrito algumas coisas sobre terrorismo, que em meu doutorado tinha estudado alguma coisa de terrorismo, falei que contra o terrorismo não se faz guerra, que declarar que não se pode combatir o terrorismo é declarar impotência de estratégia, e isso não se pode fazer, é decir, a estratégia, sempre é possível traçar uma estratégia, não é necessário ser o mais forte para ter uma estratégia para vencer. Aliás, a estrategia normalmente, as estrategias más sofisticadas son los más fracos, porque los más fuertes muchas veces ni se preocupan por pensar en la estrategia, van y juegan bombas,
mas nos fracos onde se desenvolve a reflexão estratégica mais sofisticada, aqueles que têm que pensar como vencer a pesar de ser mais fraco. Portanto, é possível combater ao terrorismo e deve ser combatido, mas não com uma guerra. Eu falei isso na conferência. Aí, justo o ministro da Defesa da Argentina tinha mandado a blindar a fronteira com Paraguai, a tríplice fronteira, porque o Bush tinha dito que aí era um ninho de terroristas. Então, para ficar bem com os Estados Unidos, ele mandou um discurso dizendo que mandaria todo o exército para a fronteira com Paraguai para combatir aos terroristas. Paraguai, que debe ser o país con maior quantidade de servicios de inteligencia por centímetro cuadrado do mundo, porque tem da DEA, tem da Mossad, tem da Argentina, de Brasil, de Paraguai, deve ser bom. Mas ele saiu isso na imprensa. Quando a imprensa fica sabendo do teor da conferência, aí caiu todo no Congreso, e fizemos uma reunião com todos os colegas de todos os países da América do Sur, donde todos frisaron ese aspecto de que contra el terrorismo no se faz guerra, se combate, mas no a través de una guerra. A guerra es un concepto muy claro, tal vez no sea muy claro, mas para no ser muy caro como para usarlo en cualquier situación, como guerra contra dengue, guerra contra los mosquitos, en fin, es como hablar de filosofía empresarial, filosofía. E aí, quando chegou a Margaret, que era a diretora do CHDS, claro, alguém foi a pegar no aeroporto e falaram: olha, aí o Congresso está todo contra esse negócio da guerra contra o terrorismo, que era o que ela vinha a propor. Então, aí ela modificou um pouco a sua conferência e disse: olha, quando nós falamos de guerra, em realidade nós sabemos que não se faz guerra contra o terrorismo. Mas quando nós falamos de guerra, é para sensibilizar aos parlamentários para que coloquem a mão no bolso, para que financiem o combate. Então, falar de guerra no Congresso norte-americano é sensibilizar aos parlamentários. Mas não foi tanta sensibilização, porque eles mandaram tropas, mandaram um exército convencional contra Iraque e contra Afeganistão. É decir, eles tomaron a pé da letra a noción de guerra, y ahí están empantanados, tanto en Iraque cuanto en Afganistán, y eso es una prueba de lo que estaba hablando da sofisticación estratégica. Es decir, tanto en Iraque cuanto en Afganistán, pues tem o más sofisticado do poderío militar da actualidade, que é a OTAN, contra o más primitivo. E a OTAN agora já não sabe como fazer para sair de Afeganistão. Não é para vencer, é para sair, porque a guerra não termina com a vitória militar, termina com a imposição da vontade política. A guerra é um acto político que se completa com a imposição da vontade ao inimigo. Se vocês lembram o fim da guerra de Vietnam, cuando se estaba asignando a retirada a las tropas norteamericanas de Vietnam, estaba Oyape, que era o comandante vietnamita, que tenía conducido esa guerra, y varias guerras contra Francia, contra China, en fin, contra Laos. O americano furioso dice: bom, mas después de todo vos no ganaron ningún combate. Y Chiape Ole dice: es verdad, mas eso é irrelevante, porque é irrelevante a victoria do combate. O que importa numa guerra é ganhar a guerra, e ganhar a guerra é impor a vontade do inimigo. Tem guerras que terminam com a eliminação do inimigo. Aí acaba o próprio conceito da guerra como projeção da política por outros meios. É decir, se eu elimino a meu inimigo, eu não tenho a quem aplicar minha vontade. É decir, daí que a guerra se respeite a integridade do inimigo para poder impor a vontade a ele. Ese modelo, digamos, estratégico de combate al narcotráfico, esa estrategia bifronte de represión dentro de los Estados Unidos y de guerra para o exterior, continuó.
y continúa hasta hoy en día, que en algún sentido nos podríamos decir que es una cuestión jornalística, mas cuando nos vemos Fuerzas Armadas colocadas en ese engajamiento, nos preguntamos si es pura retórica o si tiene alguna cosa más en esa concepción estratégica. Eu acho que en todo eso há algunos erros estratégicos. Eu insisto que no soy un especialista en drogas. Tomo champagne de tanto en tanto, mas por ahí eso sería más o menos meu placer con las drogas. Y un puro cubano de tanto en tanto también. En primer lugar, no distinción entre o controle do consumo y a guerra contra las drogas. Es decir, o combate ao consumo y combate contra o narcotráfico fica dentro do mismo bollo. Eso es juntar frentes. En estrategia eso es un pecado mortal. Cuando en estrategia lo que você tem que fazer é separar a frente do inimigo, con eso você está juntando o consumidor con o traficante. O consumidor, que es un problema que puede ser un problema de salud, un problema cultural o un problema criminal, eso depende de la constitución de cada país o dos códigos de cada país, y a guerra contra el narcotraficante, que tal vez por la propia criminalización llega a se armar a tal punto que tiene armamento que es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y cuando él comienza a usar armamento específico de las Fuerzas Armadas, el problema pasa de a línea que separa entre aquí, o armamento. Bueno, yo que todo armamento es de control de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí. En muchos países hay un determinado armamento que es de control del sistema judiciario y policial, y as armas a partir de determinado calibre o determinado tipo de armamento es de controle das Fuerzas Armadas y Ministerio de Defensa. Aquí o controles del Ministerio de Defensa. Entonces, cuando hay un armamento que supera o armamento de las fuerzas de represión, sería un problema de fuerzas. Lo que no significa que sea guerra, conveñamos. Mas, entonces, o controle do consumo, que se puede hacer con políticas públicas, como se fez con o tabaco exitosamente, es decir, o tabaco disminuyó el consumo de tabaco drásticamente, con campañas culturales. También represivas a que estoy llamando. Por ejemplo, no se puede fumar dentro de los restaurantes, no se puede fumar en lugares públicos, etcétera, etcétera. Eso fue creando códigos culturales. Si antes fumar era sensual, era viril, era no sé qué, hoy es ya medio retro, en fin, más a una serie de condicionamientos socioculturales que tiene su efecto. Hoy se consume menos tabaco de lo que se consumía a 10 o 15 años atrás. Otro error es a represión o tráfico, que es diferente de la guerra a las drogas. ¿Por qué? A guerra procura a victoria militar. Y a victoria militar na guerra es o medio para alcanzar o fin da guerra, que es la imposición da vontade ao adversario. Por tanto, para eu alcanzar o fin da guerra, que é a imposición da vontade, o fin da guerra, eu preciso llegar a lograr o objetivo na guerra, e o objetivo na guerra é desarmar ao adversario. Desarmar ao adversario significa victoria militar. Victoria militar. Cuando eu retiro o armamento e a vontade de resistir, non basta retirar o armamento e a vontade de resistir, es decir, que se llega a negociación. Si no tuviésemos ese objetivo con relación a represión a las drogas, no frustraríamos a nuestras policías, porque es imposible una victoria definitiva contra el narcotráfico. Lo que se puede hacer es reducir, controlar, reprimir.
mas se colocar como objetivo una victoria contra el narcotráfico es utópico. Sempre houve consumo de drogas do que o homem é homem, e talvez, como? 6.000 anos na história e possivelmente talvez continue. Mas o que se pode fazer é manter a níveis controláveis, e particularmente que essa repressão e esse controle não produza as mortes que se está produzindo nessa repressão. É dizer, 10.000 mortes por ano é insoportável. É insoportável. Não tem nenhuma guerra neste momento no mundo que tenha esse número de mortes. É uma repressão de um consumo de droga. Tem alguma coisa errada. E isso até grandes estrategistas estão percebendo. Até presidentes estão percebendo. Expresidentes como Fernando Henrique Cardoso, como se chama? Quem? Esse gosta. Pode ser que goste também. Mas, enfim, ven que o caminho não é o que se assumiu a partir da década de 60, que é de guerra. Outro erro estratégico é a hipocrisia estratégica, é dizer, não ter claro os objetivos. E a que me refiro? Por exemplo, conmemorar, abrindo um champanhe, uma vitória contra as drogas. É decir, você usa uma droga para reforçar o éxito no combate a outra droga. Ou não apenas champanhe. Muitas vezes os próprios elementos da repressão fumam um baseado ou tomam cocaína. Essa hipocrisia dificulta qualquer processo, qualquer éxito estratégico nesse combate. Por outro lado, a guerra para Clausewitz. Clausewitz era un general prusiano que escribió un famoso libro que se llama La Guerra, muy citado y poco leído, mas, donde define justamente a guerra como un fenómeno político que es de impor a vontade. Desde ese punto de vista clausewitziano, no podemos hablar que a guerra o combate a droga o combate a narcotráfico sea una guerra, porque no hay imposición da vontade, não há um desarmamento. Do ponto de vista de Raymond Aron, que também é um clausewitziano, mas ele vai caracterizar a guerra pela característica política dos beligerantes, guerra de libertação, guerra revolucionária, guerra civil, guerra internacional, e pelas formas de retorno à paz. As formas de retorno à paz são ou paz imposta ou paz negociada. Bom, desde o ponto de vista da característica política dos beligerantes, aí não tem nenhuma caracterização. Um criminal é um criminal, não tem característica política o criminal. A diferença entre um criminal e um soldado da Farc é o compromisso que antigamente talvez tinha o combatente da Farc. O modus operandi é mais ou menos o mesmo, é decir, guerra de guerrilha, guerra urbana, terrorismo, controle da comunicação, rota de entrada, rota de saída, domínio de armamento específico para o tipo de combate urbano, ou rural, ou o que for, enfim, trabalho basicamente de comunicação e a inteligência, claro, inteligência e a espionagem. Mas a diferença entre o traficante do morro, que opera igual que pode operar um guerrilheiro, e o compromisso político do guerrilheiro. Pode parecer uma diferença demasiado sutil, mas cria, desde o ponto de vista conceitual, um abismo, inclusive desde o ponto de vista jurídico, cria um abismo. Então, não há nenhum compromisso político, a tal ponto que o traficante não quer tomar o poder, não interessa o poder, nem interessa sequer trocar o governo, porque esse governo que está aí está perfeito para ele, já tem os canais de corrupção, já tem os compromissos tomados com aqueles que tomam as decisões, é deixar isso. E as formas de retorno à paz
si analizamos desde el punto de vista de retorno a paz, es decir, no se puede negociar una paz con los traficantes. Y también no se puede conseguir una imposición de voluntad, como podría ser una eliminación, porque son ciudadanos, luego, ni desde el punto de vista clausewitziano, ni de Raymond Aron, o que se faz contra as drogas é uma guerra. Desde o ponto de vista filosófico, dos fundamentos filosóficos, como estou de tempo? Dos fundamentos filosóficos, parto daquela historia jovesiana, porque inclusive bem didática, daquela situação em que pré-social, nos quais os homens se defendem a si próprios, têm vontade própria, e os meios e a vontade de autodefesa com relação a todos os outros, o que os jovens chama lobus lobum homine, es decir, o homem é o lobo do homem. Si una vez que o homem controla a natureza, controla o clima, controla todas as coisas, o pior inimigo é o propio homem. O que perciben esos homens vivendo nesse estado que ele vai chamar estado de natureza, o estado selvagem, son propio da época, es decir, con la descoberta de América, há un choque de historicismo na cultura europea. Si vocês ven los cuadros medievais que pintan, por ejemplo, o presepio con la Virgen María y Jesucristo, la Virgen María está vestida como en el século XV, no como una judía do século cero, digamos, o século I de Cristo, pobre, sino como una noble palaciana do século XIV o XV. Es decir, no hay esa profundidad de historia, es como si no hubiese evolución histórica. Cuando se encuentran con los indios americanos, corriendo nus pelas planícies americanas, tiene un choque. Es decir, esa era una situación do homem anterior à civilização. Também pela própria sofisticação das culturas americanas, que são incompreendidas pela cultura europeia, pelo menos daqueles europeus que eram basicamente soldados, que o único que querían era o oro, no comprenden a sofisticación da cultura americana y hallan que son una cultura primitiva en el sentido de que es anterior a la cultura europea, previa a la cultura europea. De ahí van a surgir dos percepções de antropología filosófica. O homem é ingenuo, por eso está nu, y é bom por natureza, o é un pervertido por sua própria nudez, e o homem é ruim, e a sociedade o torna bom. Van a estar aqueles que pensam que o homem é bom e a sociedade o torna ruim, e aqueles que pensam que o homem é mau e a sociedade o torna, pelo menos, convivível. Permite a convivência entre eles. Hobbes va a ser da segunda antropologia filosófica. O homem é mau por natureza, y hay un momento en que él percibe que por más que él tenga armamento, más armamento que sus vecinos se pueden complotar contra él, o en última instancia él ser más inteligente, más nosotros ser más fuerte, o él ser más fuerte, más nosotros más inteligentes, o no pierda los casos, él tiene que dormir, y ahí cuando está durmiendo puede vir alguien y esfaquearlo. O sea que nada garante su segurança, ni a força, ni inteligencia, ni o acúmulo de medios. Ahí deciden entonces entregar su armamento y su vontade, todos os ciudadanos, para alguien o un grupo que por ese acto se torna soberano. Es lo que se llama o pacto societario, o pacto social, por lo cual todos os homens se tornan en súbditos daquele ao cual transferen a vontade e o monopolio dos meios da defesa. Eles abren mão de sua autodefesa para entregar para ese soberano, y todos se transforman en súbditos. Si bien es cierto que no es vinculante ese contrato con relación al soberano,
porque se vocês percebem, o soberano não faz parte do pacto, ele não tem nenhuma obrigação e por isso o soberano ele está por encima do pacto. Há um fundamento do pacto que é a garantia da segurança do cidadão. Logo, a obrigação fundamental do pacto do soberano é a proteção do cidadão. Para isso ele utiliza esse monopólio da violência, para proteger ao cidadão. Essa estrutura de proteção do cidadão constitui o status quo societário. Mas esse status quo societário, com uma soberania interna, essa vontade concentrada no soberano, se manifesta, e essa manifestação se realiza a través de imperativos categóricos que se transforman em normas. É decir, a pura vontade, para este seria o fundamento do direito, diferentemente do Kelsen, para o qual seria a forma da norma, o fundamento do direito, para isto seria a pura decisão. O Carl Schmitt, dito por um autor contemporáneo, es decir, a vontade ordenadora, porque na medida que ele vai expressando sua vontade, vai normatizando e essa normatividade vai cerceando sua própria vontade. Sua vontade vai diminuindo na medida em que se manifesta, porque sua manifestação redunda em normatividade e essa normatividade vai reduzindo e limitando sua vontade. Essa estrutura, para me cernir ao tempo, essa estrutura de soberania con monopolio da violência, por sua vez, está entre outras soberanias com monopólio da violência. E para manter essa soberania interna, es decir, que ninguém venha se meter na estrutura normativa interna, esse mesmo monopólio da violência tem que se expressar externamente para defender o status quo normativo interno dos outros soberanos, lo que nós chamamos de defesa. O fundamento do mesmo monopólio nas duas expressões interna e externa é internamente de proteção, por isso internamente o soberano despolitiza no sentido de que retira a problematização interna, evita que os homens se matem entre si, e se projeta externamente, si internamente es protector, externamente é letal. Externamente não existe o crime. Do outro lado da fronteira pode ter um santo que eu posso matá-lo sem cometer um crime. Não existe o crime. Internamente pode ser o pior estuprador, traficante, criminal, que o Estado não apenas deve garantir sua vida. Obviamente separá-lo da sociedade, porque ele tem que proteger a sociedade, mas proteger a sociedade não legitima o crime do Estado. O Estado não pode matar esse criminal, a menos que seja em combate. É dizer, eu vou a detê-lo para separá-lo e contê-lo, e ele, em sua resistência, morre. Bom, isso é outra coisa. Mas o Estado deve sua segurança. E para isso eu preciso um corpo mais ou menos permanente de homens armados, treinados no direito humanitário, etc., para reprimir internamente a sociedade e mantê-la no controle e protegê-la. Diferentemente, eu tenho que ter um corpo, e isso é constitucionalmente estabelecido, as Forças Armadas são corpos permanentes, preparadas, treinadas, con armamento específico y con doctrina específica para eliminar o inimigo. No existe o conceito do inimigo interno. Internamente son cidadãos y no existen inimigos internos. O inimigo es externo y para eso tiene una estructura específica montada para eliminar. Bom, cuando se llama esa estructura externa de eliminación para actuar internamente, para terminar, que es o que eu vejo o problema, es decir, cuando se llaman a Fuerzas Armadas, son Fuerzas Armadas que ven con entrenamiento, con armamento y con doutrina letal. O soldado não tem condições de distinguir o trabalhador que vem com sandália de dedo do traficante que também está com sandália de dedo. Ele não tem, porque não tem inteligência me refiro ao sistema de inteligência dentro onde se vai operar, não tem doutrina de emprego do armamento nesse lugar,
Es más, aquel que entra en la policía, entra con determinados valores, en procura de una determinada profesión, que es diferente los valores y la profesión que procura el soldado que entra en no corpo de oficiales de las Fuerzas Armadas. Son profesiones diferentes, son doctrinas diferentes, son entrenamientos diferentes, armamento diferente. Só que a solución ao problema do crime organizado e da violencia non se resolve de un día para u outro. E aquí nos caemos no horizonte político, que son 4 anos. Si en 4 anos eu non posso resolver o problema, lo que eu posso é diminuir os índices de percepción de inseguranza da sociedade. Como? Eu coloco as Forças Armadas na rua e o cidadão se sente máis seguro. No porque tenía disminuido o tráfico, no porque tenía disminuido a violencia, porque no se resolve el problema con un soldado na rúa, no se resolve o problema con soldado na rúa, mas eu diminuo a percepción de inseguranza. E iso é o que interesa para o político en un escenario de 4 anos que ele precisa ganar a próxima eleição. Muito obrigado.